Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, juntamente comigo. O livro dos Salmos. Salmos, do número 63. Salmos, do número 63, no verso do número 4. Salmos, do número 63, no verso do número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a Bíblia Sagrada. Eu te louvarei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Mais uma vez, eu te louvarei enquanto viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Sente adorando ao nome de Jesus. Nós, antes de entrarmos na mensagem, queremos aqui já avisar aos nossos irmãos que terça-feira nós temos o nosso culto de ensino da Palavra de Deus, que eu espero você, juntamente com a sua família, para juntos celebrar o nome de Jesus. Terça-feira nós também estaremos servindo ceia para aqueles que não puderem estar conosco na noite de hoje. Alguns irmãos nos avisaram, alguns estão enfermos. Então, por isso, terça-feira será distribuído ceia também para aqueles que não puderam vir. Lembrar aos irmãos que amanhã, né, irmão Fábio? Círculo de oração a partir das 19 horas. E fazer um convite para os irmãos. Os irmãos que me ouvem, digam amém. Amém. Só os homens, digam amém. Amém. Amém, varão. Eu espero você aqui amanhã às 19h30. Para juntos nós orarmos ao Senhor. Posso ouvir amém só dos varão? Amém. Ouvir só do Jean. Quero fazer um convite para você, varão, homem de Deus, sacerdote da casa. Está conosco aqui amanhã às 19h30, de joelhos dobrados, clamando ao nosso Deus. As irmãs vão estar aqui na congregação e nós estamos ali, na salinha dos adolescentes, buscando a face do Senhor. Lembrar você que quinta-feira agora começa 7 quintas-feiras, é isso mesmo, meu? 7 quintas-feiras, não é mais no Agir de Deus, já ia falar do Agir de Deus, tem uma nova temática. A nova temática depois nós vamos passar para os irmãos, mas vai ser 7 quintas-feiras consecutivas de você vir buscar ao Senhor, trazer o seu pedido de oração. O Vanderlei já convocou aqui 3 irmãs, 3 presbíteros, para estar orando pelos pedidos de oração e também ungindo os enfermos que estiveram quinta-feira aqui conosco. Amém, irmãos? Amém. Domingo, escute isso aqui, domingo pela manhã, não haverá escola bíblica dominical. Por quê? Nós estaremos ali no nosso templo central, juntamente com o nosso pastor presidente. Vai ser uma manhã de santificação. Todo o campo estará reunido lá, orando, buscando a face de Deus. E também vai ser um momento de cultuar juntamente com todo o campo. A sede estará aberta a partir desde as 7 horas da manhã. Nós já vamos estar lá orando, buscando a face de Deus, mais tardar até as 11. Eu creio que 11 horas dá para fazer um almoço, né, irmãos? 11 horas, as irmãs que são habilidosas, 11 horas até meio-dia, dá para preparar aquele almoço abençoado. Então, quero convidar você para estar conosco lá domingo pela manhã. Quem vai estar, diga amém. Meia dúzia de crente. Quem vai estar, diga amém. Glória a Deus, melhorou. Então, domingo pela manhã, espero você para juntos adorar o nome do Senhor, tá certo? Eu quero louvar a Deus pelas professoras do Kids, elas estão lá na salinha, mas eu quero louvar a Deus por elas, porque estiveram ontem lá no nosso templo central, Congresso Geral dos Kids, e também hoje pela manhã teve uma capacitação, e eu vi pela foto lá que as nossas professoras estavam lá. Eu quero louvar a Deus pela vida delas, e também aos pais que levaram as suas crianças no dia de ontem. Amém, irmãos? Vamos para a Bíblia, Salmos número 63, o verso 4, foi o texto que nós lemos aqui nessa noite. Eu peço para você ficar com a sua Bíblia aberta, desde o verso 1, nós vamos sistematicamente
falar aquilo que Deus está querendo falar conosco aqui nessa noite. Nós estamos diante do livro dos Salmos. Você sabe muito bem que o livro dos Salmos nada mais é do que o inário de Israel. Grandes salmistas salmodiaram louvores ao Deus de Israel. Nós poderíamos aqui pontuar alguns desses compositores, desses poetas que decidiram louvar ao Deus de Israel. Nós poderíamos falar aqui dos filhos de Coré, nós podemos falar aqui de Asaf, nós podemos falar aqui de Moisés, e assim vai, de tantos que salmodiaram salmos de louvor ao Deus de Israel. Mas sempre que vem a nossa memória, salmos, falando do livro dos Salmos, vem a memória de Davi. Todos nós automaticamente levamos a nossa memória ao homem chamado Davi, porque Davi ele foi um dos maiores compositores que salmodiaram louvores ao Deus de Israel. Ora, você sabe que a história biográfica de Davi você conhece de cor e salteado. Ele foi chamado por Deus pela mão do profeta Samuel, quando ele estava na casa do seu pai Jessé, o belemita. Ele foi ungido a rei. E você sabe muito bem que o rei Saul ficou perturbou-se em espírito, e tiveram que chamar o Davi para tocar uma harpa diante da presença do rei Saul. Você sabe muito bem que Saul ficou perturbado quando Davi cresceu em popularidade, quando Davi derrota Golias, quando Davi cresce e o seu nome está sendo entoado na boca das mulheres de Israel. Saul fica perturbado com isso. Só que Saul ele já tinha cometido um erro muito grave. Foi quando Deus disse para ele obedecer a voz de Deus. Ele não obedeceu até que Samuel chega para ele e diz, 1 Samuel capítulo de número 15, se salvo não me engano, versículo de número 22, vai dizer: melhor é obedecer do que sacrificar. Ora, Saul ele fica perturbado em espírito. Saul teve 40 anos como rei em Israel. Dentro desses 40 anos, apenas 2 anos ele deu ouvido à voz de Deus. Nos demais anos ele passou desobedecendo a Deus, ao ponto de um espírito maligno vir perturbar ele nas noites de sono. E você sabe muito bem que quando Saul estava perturbado no espírito, ele vai chamar um dos seus servos e vai dizer: procura alguém em Israel que toque a harpa para vir tocar diante da presença do rei. A história diz que foram chamar então um menino chamado Davi. Davi ele tinha como instrumento a harpa, que ele dedilhava louvores ao Deus de Israel. Davi é colocado diante da presença do rei Saul, e toda a vida que Saul ficava perturbado em espírito, Davi dedilhava a harpa, e quando Davi dedilhava a harpa, os espíritos malignos saíam e paravam de perturbar a Saul. Aqui eu já começo a aplicar aos nossos corações, porque o diferencial na vida de Davi não está na habilidade que ele tem de dedilhar a sua harpa. O diferencial na vida de Davi não está na técnica que ele tem para afinar a harpa que ele utiliza como instrumento de louvor. O diferencial na vida de Davi está porque ele foi ungido, porque o óleo desceu sobre a sua cabeça, a unção do Deus de Israel estava sobre ele. Quando o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Eu estou falando aqui para você glorificar juntamente comigo, porque o diferencial não está na habilidade que ele tinha. Entenda isso aqui. O diferencial não estava na técnica que ele possuía. O diferencial não estava na habilidade que ele tinha para afinar a harpa. Escute isso aqui, irmãos. A harpa era um instrumento de difícil afinação. Era feita de tripa de um animal. Então não era qualquer um que poderia afinar aquela harpa. Mas eu vou dizer para você reagir junto comigo e dar glória a Deus, porque o diferencial da vida de Davi não está na habilidade que ele tinha para afinar a sua harpa. Oh, glória. O diferencial na vida de Davi era porque a unção de Deus, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E quando ele tocava, afinado ou desafinado, quando ele tocava, o espírito maligno que estava na vida de Saul ia embora. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus, mas eu vou explicar para você dar glória a Deus com gosto.
O diferencial não está pela nossa habilidade que nós temos de alcançar um tom mais elevado quando nós entoamos uma canção. O diferencial não está quando nós pegamos o instrumento, seja o teclado, baixo, violão ou a guitarra, e tocamos e alcançamos melodias que aos nossos ouvidos agradam. Não. O diferencial não está quando nós pegamos e vamos cantar e mesmo semitonando. Não. O diferencial está na unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Deixa eu explicar isso aqui. O diferencial não está no meu controle de exegese. O diferencial não está no meu controle de hermenêutica. O diferencial não está no meu controle de homilética. Não. O diferencial ainda continua sendo pela unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. E deixa eu dizer isso aqui. Quando você canta com unção, mesmo desafinado, não, o Espírito vai embora. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus, irmãos. Deixa eu dizer isso aqui para você. Mesmo que você canta lá na cozinha da sua casa, lá na sala da sua casa, fazendo os afazeres do seu lar, mesmo que você canta errando a letra da canção, cantando desafinado, o diferencial não está na habilidade que você tem. O diferencial está na unção de Deus que sai através da sua canção. E quando você canta, o espírito maligno vai embora. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus, mas eu vou dizer de novo. Quando você canta, oh glória, quando você louva, oh glória, mesmo errando a letra da canção, mesmo cantando em dó e não em sol, mas quando você canta, o espírito vai embora. Glória a Deus, oh glória a Deus. Me segura aqui nessa noite, Jesus. Mas quando você canta mesmo desafinado, o Espírito vai embora. Olha para cá, Davi está tocando a harpa. O Espírito que incomodava Saul vai embora. Nós temos que aprender muito com Davi, irmãos. Por quê? Davi, em qualquer situação da sua existência, da sua vida, ele tinha um companheiro que era inseparável, que era a harpa que ele utilizava para louvar ao Deus de Israel. Ora, em todos os momentos da história de Davi, ele está com a sua harpa louvando ao Deus de Israel. A Bíblia diz que quando Davi ele está em Dulão, ele está sendo perseguido por um homem chamado Doeg. A história diz que ele sai e se esconde dentro de uma caverna, onde muitos vão dizer a caverna de Dulão. Quando Davi está escondido dentro da caverna, tendo perseguição do lado de fora, Doeg querendo matar a Davi, Saul junto com seus soldados querendo matar a Davi, e Davi está dentro de uma caverna úmida e escura. O que ele faz? Ele vai puxar a sua harpa e ele vai louvar ao Deus de Israel. Dentro da nossa ótica, dentro do nosso pensamento, não faz sentido nenhum estar dentro de uma caverna escondido, úmida, escura e perseguição do lado de fora. Como que nós vamos adorar ao Deus de Israel? Mas a Bíblia diz que ele vai salmodiar os salmos de número 18, e quando ele vai salmodiar os salmos de número 18, lá no verso de número 2, ele vai dizer o seguinte: Senhor, glória, Tu és o meu escudo, Senhor, Tu és o meu rochedo. Peraí, Davi, você está dentro de uma caverna, mas como que você consegue adorar ao Deus de Israel? Ele está dizendo, a perseguição está do lado de fora, eu estou dentro de uma caverna úmida e escura, mas dentro dessa caverna eu consigo identificar a proteção do Deus de Israel. Ele vai dizer, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é o meu refúgio. Nós temos muito que aprender com Davi. Em todas as situações da sua história, ele tem o seu companheiro inseparável, que era a harpa que ele servia de adoração ao Deus de Israel. Preste atenção aqui, eu estou na introdução. Você conhece muito bem os Salmos do número 23. Quem não tem? Os Salmos do número 23, aberto lá na estante da casa, na cabeceira da cama, não sei. Talvez você tenha os Salmos do número 23 aberto lá, empoeirado, mas está lá aberto lá. Com um significado místico, cósmico, não sei, mas você está lá com a sua Bíblia aberta, no Salmo do número 23. Olha, mas os Salmos do número 23, Davi já começa escrevendo de algo magnífico. Por quê? Você não vai encontrar a história biográfica atrás dos Salmos 23. Você vai encontrar escrito no tabuleiro
Talmud dos judeus. Lá no Talmud a referência vai nos dizer o seguinte, que quando Davi vai compor os Salmos de número 23, ele estava sentado numa pedra. As ovelhas do seu pai estão no pasto, o sol, a noite estrelada sobre a sua cabeça. E Davi vai puxar a sua harpa e, olhando para o ofício que ele executava de pastorear as ovelhas do seu pai, ele vai salmodiar e vai escrever o Salmo de número 23. E ele vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que no original do texto está o seguinte: o Senhor é meu pastor e do nada eu terei falta. Por que, Davi? Porque o cuidado do pastor preenche a minha alma. Porque o cuidado do pastor preenche a minha vida. Sabe o que Davi está dizendo? Assim como eu cuido das ovelhas do meu pai, o meu pastor cuida de mim também. Oh, glória! Ofício de pastor naquele período, cuidar de ovelha não era para qualquer um. Ele mesmo fez testemunha quando chegou diante da presença de Saul, diz: eu matei leão, eu matei urso. Fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Mas ele está salmodiando e dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e do nada eu terei falta. Davi está dizendo: o pastor preenche tanto a minha alma que eu não necessito de outras coisas. Eu preciso só do pastor cuidando de mim. Oh, glória a Deus. Olha para cá, nós eu estou na introdução. Davi, ele usa o seu companheiro, o instrumento, a harpa, para adorar ao Deus de Israel em todas as ocasiões da sua vida. Olha, a história vai nos dizer que Davi certa vez vai passar por um naufrágio, e diante desse naufrágio, Davi vai salmodiar os Salmos de número 29, o verso de número 3, ele vai dizer algo muito extraordinário. Ouve-se a voz do Senhor acima das nuvens, e a voz do Senhor troveja como de glória. Escute isso aqui, Davi está dizendo o seguinte: pode ter nuvens escuras sobre a minha cabeça, pode ter nuvens enegrecidas sobre a minha cabeça, pode ter nuvens tempestuosas sobre a minha cabeça, mas eu consigo ouvir a voz do Deus de Israel acima dessas nuvens. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. O Deus que Davi serve está acima das nuvens. Davi está dizendo o seguinte: eu ouço a voz do Deus de Israel acima das nuvens. E como que é a voz dele, Davi? A voz dele troveja como de glória. A voz dele troveja como de glória. Olha, Davi, ele tem como instrumento a harpa, e ele vai dedilhar, vai compor, vai ser um poeta adorando ao Deus de Israel em várias ocasiões da sua vida. Depois que Davi passa 7 anos como rei em Hebrom, ele vai assumir o reinado em toda Israel. Você sabe muito bem que depois que Davi está no reinado, ele vai salmodiar os Salmos de número 44. E eu acho interessante isso porque Davi, até então, eu apresentei 3 salmos que ele vai salmodiar, cantando em momentos difíceis, em momentos de perseguição, em momentos de ofício pastoral, em momentos de tempestade. Só que agora Davi, quando ele assume o trono em toda Israel, ele não vai simplesmente esquecer a adoração ao Deus de Israel. Por isso que nós temos que aprender muito com Davi. Davi, em todas as ocasiões, ele está adorando ao Deus de Israel. Agora, sentado no trono, veste real, coroa real, servos ao seu serviço, ele vai dizer no Salmo de número 44 e o verso 4: Senhor, tu és o meu rei. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Eu posso ter coroa real, eu posso ter veste real, eu posso ter trono de rei, eu posso ter servos ao meu serviço, mas quem é rei da minha vida ainda és tu, ó Deus de Israel. Quem é o Deus da minha vida ainda é tu, ó Deus de Israel. Então Davi, ele vai dizer que tu és o meu rei. Olha para cá, eu dou a introdução. Salmos que nós lemos, para mim, é o momento mais conturbado da história de Davi. Há 2 salmos.
Para mim, esse é o mais conturbado, que é o Salmo 63. Mas há um Salmos que é tão belo também, que é o Salmos de número 51, onde depois que Davi está como rei em Israel, você sabe que o seu pecado é descoberto, e ele vai saborear o Salmo de número 51 com tantas expressões tão belas, né? Não afaste de mim o teu espírito, não retire de mim, não afaste de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito, torna a dar na alegria da salvação, e assim vai. Só que o contexto do Salmo 51 se liga com o contexto do Salmo 63. Qual é o contexto que Davi está vivendo? Se você abrir a sua Bíblia, não abrir agora, mas abrir lá na sua casa. Segundo Samuel, capítulo 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, está em conexão com o Salmo 51 e o Salmo 63. É o período que Davi está vivendo. E aqui eu vou começar a pregar para nós. Davi está vivendo um momento conturbado. Que momento é esse? Quando ele está um dia no seu palácio, ele chega na sua sacada. Diante da sua sacada, ele vai ver uma bela mulher por nome Betseba, se banhando. Davi coloca no seu coração o desejo de possuir aquela mulher e de coabitar com ela. Davi colocando esse desejo no seu coração, segundo Samuel capítulo 11, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o Urias, marido de Betseba, vai colocar Urias em meio de batalha. Para quê? Para que Urias viesse a morrer. Ora, pensando Davi, Urias morrendo, eu posso fazer aquilo que está no meu coração. E de fato acontece. Urias vem a morrer. Davi coabita-se com Betseba. Só que ele não mediu as consequências do seu ato. E a história vai nos dizer, depois que ele coabita com Betseba, ele está sentado no seu trono, e lá vem o seu amigo, confidente, o profeta Natan. Natan chega diante do palácio do rei e vai ter uma conversa com Davi. Olha, rei, ele vai dizer uma parábola. Aqui em Israel existe um homem que é muito bem financeiramente. Eu vou conjecturar para você entender. Esse homem tem muitos bois, tem muitas ovelhas, tem muitas cordeirinhas. Só que existe um homem aqui em Israel também que só tinha uma cordeirinha. Sabe o que aconteceu, Davi? Esse homem que tinha muito foi lá e pegou daquele que só tinha uma cordeirinha e tomou para si. Davi, você como rei, o que nós vamos fazer com a atitude desse homem? Davi, pensando que a autoridade de Deus estava sobre ele ainda, ele se levanta e diz: esse homem é digno de morte. Natan estica o dedo de profeta e vai dizer: esse homem é você, Davi. Aleluia. Davi cai em si. Por isso que ele vai salmodiar o Salmo 51. Ele cai em si. Só que o recado de Natan estava sobre a casa de Davi. Davi, tu sofrerás 4 vezes mais. A espada não partirá, não sairá da sua casa. Aí começa a consequência de derrotas na casa de Davi. Primeiro, pecado de adultério, quando ele deita com Betseba. Segundo, a história vai nos dizer que um dos filhos, por nome chamado Aminon, fica apaixonado pela sua própria irmã Tamar. A história diz que Aminon vai deitar-se com Tamar. Deitando com Tamar, o pecado de incesto está na casa de Davi. Olhe para cá. Aminon, depois de deitar com Tamar, Absalão, filho de Davi também, ele sabendo do feito do seu irmão, Absalão vai montar uma estratégia, e diante dessa estratégia ele mata o seu próprio irmão chamado Aminon. O pecado de assassinato está na casa de Davi. Ora, quando Absalão mata Aminon, um homem por nome Aitofel vai conversar com Davi e vai dizer o seguinte: Davi, Absalão matou Aminon. Matando Aminon, ele cresce em popularidade, Davi. Absalão, ele vai crescer em popularidade. Davi, Absalão agora quer usurpar o seu trono. Absalão agora quer roubar o seu reinado. Davi ouve o conselho do homem chamado Aitofel. O que Davi faz? Davi chama Itai e mais 200 ou 300 homens, e ele sai errante para o deserto de Judá. E aqui eu começo a pregar para nós. Davi, ele vai para o deserto de Judá.
Só que ele deixou lá na sua casa o pecado de adultério. Ele deixou lá na sua casa o incesto que Amilão cometeu. Ele deixou lá na sua casa o assassinato que Absalão cometeu. Ele deixou lá na sua casa agora a rebelião que estava causando a Absalão. Então a casa de Davi estava um caos. Só que Davi, ele vai para o deserto de Judá. E quando ele chega no deserto de Judá, paz dos irmãos, o que ele vai fazer? Olha, ele era rei de todo Israel, não tinha motivo para fugir. Só que lá no deserto, novamente, Davi vai puxar o seu instrumento de adoração a Deus de Israel. Davi vai puxar a sua harpa e ele resolve dedilhar uma canção, fazer um poema de adoração ao Deus de Israel. E é os salmos que nós lemos. E ele começa de maneira magistral. Ele começa dizendo o seguinte, lá no verso 1, Deus, tu és o meu Deus. Talvez na tua tradução está o seguinte, eu te busco ansiosamente. Aleluia. Porque o meu corpo, ou seja, a minha carne e a minha alma te deseja muito mais do que a água nessa terra seca ou nessa terra árida. Aleluia. E aqui eu começo a pregar para nós. Então, Davi chegou nesse deserto arrebentado. Davi chegou nesse deserto, a casa estava um caos. Davi chegou nesse deserto, a família estava um problema só. Mas Davi chegou nesse deserto e o que ele vai fazer? Ele vai puxar a sua harpa e vai dizer, eu vou adorar ao Deus de Israel. Eu vou adorar ao Deus de Israel. Ele vai puxar a sua harpa e vai dizer, eu vou adorar ao Deus de Israel. E ele começa a dizer coisas magníficas. Ele começa a dizer, Deus, tu és o meu Deus. E eu te busco ansiosamente. Por quê? O meu corpo ou a minha carne e a minha alma te deseja muito. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi vai deixar um segredo para nós aqui que eu quero partilhar com os irmãos. Davi está no deserto. O deserto fala de lugar causticante. Davi está no deserto. O deserto fala de terra árida. Davi está no deserto, fala de terra que não proporciona água para saciar a sua sede. Só que Davi está dando um segredo para nós aqui nessa noite. Independente de como nós chegamos nesse lugar, independente de como você veio aqui nessa noite, independente de como você entrou daquela porta para cá, independente de como você está sentado aí nesse lugar, Davi está dando um segredo para mim e para você. O que eu preciso não é do meu problema solucionado lá dentro de casa. O que eu preciso não é do meu problema resolvido lá dentro de casa. Eu consigo identificar que nesse momento o que eu preciso é da presença do Deus de Israel. Eu quero dizer para você e para mim aqui nessa noite, nós viemos numa noite tão importante, que é celebrar a vitória que nos foi garantida na cruz do Calvário. Mas João Calvino vai dizer o seguinte: o ato da ceia não é simplesmente um memorial. Um ato da ceia não é simplesmente um ato profético, fazemos isso até que ele venha. O ato da ceia é um ato de adoração ao Deus de Israel, pela vitória que nos foi proporcionada. E Davi está dando um segredo para nós aqui nessa noite. Independente de como eu cheguei aqui, oh glória, independente de como eu vim nessa noite, o que a minha alma anseia não é água para saciar a minha sede. O que o meu corpo anseia não é água para solucionar os meus problemas fisiológicos. O que a minha alma deseja é da presença do Deus de Israel. Oh glória! E aqui eu abro um leque para mim e para você. O que nós precisamos nessa noite é da presença de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Porque a água não se compara com Ele, problemas não se
com Ele, resultados não se compara com Ele, solução de problemas não se compara com Ele. O que nós precisamos é da presença dEle sobre a nossa vida. E Davi está dando uma adoração sincera diante da presença do Deus de Israel. Já passou mais ou menos quase 2 horas de culto. Quase 2 horas de culto. Qual foi o momento que você demonstrou a sua adoração sincera diante do Deus de Israel? Qual foi o momento que você demonstrou a sua adoração sincera diante da presença de Jesus? Davi está dando um ensinamento para nós, irmãos. Davi está com a casa de lá para Bagdá. Problema em cima de problema. Davi está fugindo e está no meio do deserto. Ele está dizendo o seguinte: o que eu quero, o que a minha alma anseia, o que o meu corpo deseja, é a presença de Deus. Davi está dizendo: eu quero a presença de Deus mais do que a água no meio desse deserto. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não quero água para saciar a minha sede. Eu quero a presença do Deus de Israel na minha alma. Qual foi o momento que você expressou um ato de adoração a Jesus aqui nessa noite? Qual foi o momento que você disse: Senhor, preencha a minha alma, preencha o meu coração, preencha minha mente, o meu entendimento, preencha o meu ser com a sua presença. Olhe para cá, irmãos. Davi está fugindo no meio do deserto, e ele está dizendo o seguinte: eu quero mais a presença de Deus sobre a minha vida, mais do que a água do deserto. Na lógica, se eu estou no deserto, eu quero água. Se eu estou no deserto, eu quero água para saciar a minha sede. Terra seca, terra árida. Só que Davi está dando ensinamento para mim e para você. O que você precisa, o que nós precisamos, é da presença dele sobre nós, é da presença dele sobre a nossa vida. Davi está dizendo: eu não quero água, eu quero a presença de Deus. Eu não quero água nesse deserto, eu quero a presença de Deus. Parece que Davi está rompendo a linha do tempo, e parece que eu vejo Jesus conversando com aquela mulher no poço de Jacó. O que Jesus disse? Dá-lhe de beber. A mulher disse: como tu, sendo judeu, pede água para mim, sabendo que eu sou samaritano? Jesus disse: mulher, se conheceres o dom de Deus e com quem tu estás falando, essa água que você deve buscar, você tornará a vir outro dia para saciar a sua sede. Mas a mente de pregador, eu fico imaginando Jesus encostado no poço, meu pai, e batendo assim no peito: mas a água que eu tenho. Aleluia. Você perdeu a oportunidade. Mas a água que eu tenho, batendo no peito, mas a água que eu tenho, se você beber dela, vai jorrar dentro de você uma fonte que conduz para a eternidade. Era como se fossem as palavras de Davi dizendo: eu não quero água, eu quero a presença do Deus de Israel sobre a minha vida. Davi está dando um segredo para nós aqui nessa noite, que nós viemos ansiar a presença de Deus mais do que as coisas que a terra podem produzir. Davi está dizendo: eu não quero o que a terra produz, eu quero a presença do Deus de Israel, porque a minha alma anseia, o meu corpo deseja. Davi está dizendo: eu quero a presença do Deus de Israel. Mas vamos lá, vamos seguir. Verso de número 2. Olha o que Davi vai dizer: contemplei-te no teu santuário, vi teu poder e a tua glória. Irmãos, Davi está no meio do deserto.
E ele está dizendo o seguinte: a glória que eu contemplei lá no santuário, o poder que eu contemplei lá no santuário, eu quero ver aqui no deserto também. Davi está dizendo: eu estou no meio de um problemão na minha casa e na minha família, mas nesse deserto que eu estou enfrentando, a mesma glória que eu via lá no santuário, lá no templo, eu quero ver aqui também. Por quê? Deserto não vai matar crente, irmão. Deserto não vai matar crente. Deserto não mata crente. Deserto é porque Deus está te lapidando. Deserto é porque Deus está te moldando. Deserto não vai te matar. A mesma glória que você contemplou no santuário vai se revelar também no deserto. Olha o verso 4 que eu quero me adiantar. Porque o teu amor, em outras traduções, a tua graça, em outras traduções, a tua benignidade, glória, aleluia, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Olha o que o Davi está dizendo: porque o teu amor, porque a tua graça, como está a sua tradução, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Sabe o que o Davi está dizendo? É melhor a graça de Deus sobre a minha vida do que a minha própria existência. Sabe o que o Davi está dizendo? É melhor o teu cuidado sobre mim do que a minha própria existência. É melhor a tua graça, a tua generosidade, a tua bondade sobre mim do que a minha própria existência. E os meus lábios te louvarão. Deixa eu finalizar, que nós temos lá para você. Verso 4, que foi o verso que nós lemos. Glória a Deus. Olha o que Davi vai dizer: eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Glória a Deus. Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi está no deserto. Davi está fugindo da rebelião. Davi está no meio do deserto, coisa de crente doido, no meio do deserto, meio do problema. Mas ele resolveu enaltecer ao Deus de Israel e dizer: enquanto eu viver, eu vou levantar as minhas mãos. Sabe o que Davi está dizendo? Enquanto tiver fôlego de vida, eu levantarei as minhas mãos. Enquanto eu viver, as minhas mãos estarão levantadas em sinal de adoração ao Deus de Israel. Você perdeu a oportunidade de levantar pelo menos uma das suas mãos, mas Davi está dizendo, e eu quero compactuar com esses salmos e dizer para nós em alto e bom som: enquanto nós tivermos com a nossa mão levantada em sinal de adoração ao Deus de Israel, Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha pela nossa casa. Enquanto houver vida, a minha mão estará levantada ao Deus de Israel. Enquanto tiver fôlego, as minhas mãos estarão levantadas ao Deus de Israel. Enquanto tiver fôlego de vida, por isso que o Salmo diz: tudo que tem fôlego, louve ao Deus de Israel.
Oh, glória a Deus. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Aquele que pode, levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Nós estamos para celebrar um dos atos mais importantes para quem professa a fé judaico-cristã que somos nós. Nós estamos para celebrar a vitória que nos foi garantida na cruz do Calvário, através da morte voluntariosa de Cristo Jesus, em sinal de rendição. Assim como Davi salmodiou os Salmos, no número 64 e o 63, o verso número 4, nós levantamos a nossa mão e dizemos em alto e bom som: sustenha a sua mão, levante ela, levante ela, levante ela. E nós estamos dizendo para o céu ouvir: enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego, enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego, as minhas mãos estarão levantadas ao Deus de Israel. Porque mão levantada é sinal que Deus está trabalhando. Mão levantada é sinal de que Deus está operando. Deixa eu falar isso aqui para você, da glória a Deus com gosto. Lembra de Moisés, enquanto Moisés estava com a mão levantada. Se você não dá glória a Deus agora, irmão. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Arão e Hur sustendo a mão de Moisés. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo de Israel vencia. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Vamos um pouquinho para mim, Paulo. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Levanta a sua mão de novo. Eu vou te incomodar aqui nessa noite. Levanta a sua mão de novo aqui nessa noite. Enquanto eu vou profetizar sobre a sua vida. É culto de ceia, mas eu vou profetizar sobre a sua vida. Enquanto você estiver com a sua mão levantada, a tua casa não perde, a sua família não perde, a sua casa não perde, a sua família não perde, porque você está com a mão levantada em sinal de adoração ao Deus de Israel. Enquanto tiver com a mão levantada, a igreja de Uruçanguinha vence. Enquanto estiver de mão levantada, a igreja em Araranguá vence. Enquanto estiver com a mão levantada, a igreja de Cristo vence. Glória a Deus. Eu vou te incomodar de novo, irmão. Se você tem bursite, abaixa a mão. Mas se não, levante ela, vou te incomodar de novo. E aqui eu finalizo, coisa de pregador, já estou ensinando, vai para cá. Levante a sua mão, levante, eu vou ficar com ela levantada com você. Levante a sua mão, não vou abaixar ela não. Oh glória, oh glória, eu sinto a graça de Jesus aqui. Oh glória, eu posso ouvir barulho de glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu ouço barulho de glória a Deus. Eu ouço barulho de línguas estranhas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Não é jargão de pregador, mas quando você está com a sua mão levantada, não há derrota na sua casa. Eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra. Enquanto você está aqui dentro, com a sua mão levantada, a sua casa está de pé, oh glória. Enquanto você está aqui dentro com a sua mão levantada, a sua família está de pé, oh glória. Enquanto nós estamos de mão levantada, a nossa casa está vencendo. Enquanto estamos de mão levantada, a nossa casa está vencendo. Enquanto estamos de mão levantada, a nossa casa está vencendo. Enquanto estamos de mão levantada, a nossa casa está vencendo para a glória. Hoje eu resolvi gritar, misericórdia.
novo e aqui eu finalizo. Davi está dizendo no verso 4, levanta sua mão, vou levantar junto contigo. Enquanto eu viver, no verso 4. Jesus. Em teu nome, levantarei as minhas mãos. Davi está com a mão levantada. Olha o verso 5 que eu acho lindo aqui, eu encerro. Olha o que Davi vai dizer. A minha alma se fartará de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres, alegres, alegres. Deixa eu finalizar isso aqui para você dar glória a Deus no rosto. Davi está dizendo, enquanto, verso 4, enquanto tiver com a mão levantada, verso 5, a minha alma se fartará de tutano e de gordura, e os meus lábios te louvarão com lábios alegres. Abaixa a mão, deixa eu explicar isso aqui para você. Para você dar glória a Deus conosco. Verso 4 ele está dizendo, enquanto tiver vida eu vou louvar o nome do Senhor com as minhas mãos levantadas. Verso 5, como que ele começou essa canção? Esses salmos. Verso 1, a minha alma e a minha carne te desejam. Só que no verso 5 ele está dizendo, a minha alma está farta. Irmão, você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Ele começou dizendo, a minha alma e a minha carne te anseia, te deseja muito. Só que no verso 5, agora a minha alma está farta. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Sabe qual foi o segredo do verso 5? Foi o verso 4. O segredo do verso 5 está no verso 4. Porque enquanto ele estava com a sua mão levantada, no verso 5 a sua alma ficou farta. Porque enquanto nós estamos adorando ao Deus de Israel, se você não dá glória a Deus, eu te acho muito estranho. Enquanto nós estamos adorando ao Deus de Israel, a graça dele, 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 vem sobre nós, 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 ao ponto de a nossa alma estar farta da presença do Deus de Israel. Irmão, você perdeu a oportunidade de pelo menos levantar uma das suas mãos. Enquanto a nossa mão está levantada, a graça dele vem, 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 ao ponto que a nossa alma fica farta. Fique de pé que eu quero encerrar. Meu Deus, glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Só que Davi vai dizer, a minha alma está farta, mas farta do que, Davi? De tutano. Bom, quem já comeu tutano aqui? Você não consigo comer também. Mas tem gente que gosta, né? O que é o tutano? Aquele líquido, né? Tem doce, aquele negócio que tem doce. O feijão é bom, né? Os irmãos gostam. Sabe o que Davi está dizendo? A minha alma está farta de tutano. O que é tutano, irmão? Cientificamente falando, é ferro puro, cálcio puro. Você perdeu a oportunidade da glória de Deus. Davi está no deserto, eu vou reprisar a sua memória aqui. Davi está no deserto, fazendo o quê? Adorando a Deus de Israel, dizendo o quê? A minha alma e meu corpo te anseia. No versículo está dizendo que agora a minha alma está farta. Do que, Davi? Tutano, cálcio, ferro. O que serve cálcio e ferro? Da estrutura para os ossos. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Davi está adorando e está dizendo, enquanto a minha mão estiver levantada, eu louvarei ao Deus de Israel e a minha alma se fartará de tutano. Era Deus dizendo, Davi, enquanto você louva, eu fortaleço os teus pés. Enquanto você louva, eu fortaleço os teus pés. Enquanto você louva, Deus fortalece os teus pés. Enquanto você louva, Deus fortalece a tua estrutura. Glória a Deus.
Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Enquanto você está louvando com as suas mãos levantadas, Deus está fortalecendo os teus pés e dizendo para mim e para você aqui nessa noite: fica tranquilo, meu filho, esse deserto não vai te matar. Fica tranquilo, minha filha, essa prova não vai acabar com você. Fica tranquilo, meu filho e minha filha, essa prova que veio sobre a sua família não vai destruir a sua família. Porque enquanto você está louvando, eu fortaleci os teus pés. Olha o verso 6, olha o verso 6. Olha o verso 6. Deitei na minha cama, ou deitei e dormi, e lembrei das vigílias da madrugada. A palavra para você aqui nessa noite é: enquanto você estiver com a sua mão levantada em sinal de adoração a Cristo Jesus, Ele fortalece os teus pés e você não vai morrer no meio dessa provação. Enquanto você está adorando ao nome de Cristo Jesus e tendo os seus pés fortalecidos, Davi está dizendo: depois que eu tive fortalecimento através da minha adoração, eu deitei na minha cama e dormi e lembrei das vigílias da madrugada. Sabe o que ele está dizendo? Dorme sono tranquilo. E eu sinto graça para liberar essa palavra sobre alguém. Vai dormir tranquilo, porque Deus te viu aqui dentro com a sua mão levantada, adorando ao nome dele, e Ele fortaleceu os teus pés, e você vai dormir tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu orar por você, coloque a mão no seu coração. Os obreiros já vão se preparar, mas deixa eu orar por você. Pare. Ó Pai, nós nos reunimos nessa noite, uma noite tão importante, tão singular, e nós estamos reunidos como um ato de adoração ao Teu santo e bendito nome. Ó Pai, enquanto Teu filho, a Tua filha adora o nome do Senhor aqui nessa noite, vai tornando aquilo que está anormal de volta à normalidade, lá na casa do Teu filho, lá na casa da Tua filha, lá na família do Teu filho, lá na família da Tua filha. Enquanto nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas em sinal de rendição e adoração ao Seu santo e bendito nome, o Senhor fortalece os nossos pés, o Senhor fortalece os nossos pés para nós caminharmos mais 30 dias diante da Tua presença, e logo nós retornarmos para fazer esse ato tão importante, que é trazer a nossa memória o Teu sacrifício naquela cruz. Ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha. Nós pedimos a graça do Teu Espírito, nós pedimos a graça da presença do Senhor sobre nós, e quem crê diga glória a Deus. Maravilha.